Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Escola que os Livros Não Contam. Somos do projeto Formação de Professores em Educação Física e Saberes Docentes, possibilidade de construção de espaços dialógicos. A partir da valorização das relações entre a escola e a universidade no percurso de formação de licenciandos, nós visamos criar um espaço de diálogo entre professores em formação e professores que já estão ativos no dia a dia da escola. Espaços estes que articulem e dialoguem com os saberes da formação e os saberes fazeres produzidos nas escolas. De acordo com o contexto da pandemia, pensamos no podcast como um dos espaços para a construção desse diálogo. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o primeiro episódio do nosso podcast, hein? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Uhul! Então, gente, meu nome é Paulo Vieira, tenho 25 anos, moro aqui no Rio de Janeiro, estudo licenciatura em Educação Física na UF, né? Universidade Federal Fluminense. E períodos aí, gente, na UF eu tô 5, mas já estudei na UFMG também, lá fiz mais 5. Então é 10, 10º período, 5º período, não sei, gente. É a confusão da universidade, né? Não tem jeito. Oi, pessoal, meu nome é Natália, eu tenho 23 anos, também sou estudante do curso de licenciatura em Educação Física na UF e estou no 4º período, na pandemia, muita garra, muita luta, mas a gente... Então, gente, no nosso primeiro episódio do podcast, a gente está com uma convidada maravilhosa, a Natália Rocha. Se apresenta pra gente, Natália. Ai, gente, obrigada. Bem, eu sou a Natália, né, Natália da Rocha. Primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada em fazer parte, né, do podcast, ainda mais no primeiro episódio. Então, eu sou professora de Educação Física, sou formada em licenciatura, me formei, digamos que foi final de 2010, né, que eu apresentei lá o TCC, o diploma mesmo só vem no início do ano de 2011. Desde então, eu atuo, né, com educação física, já atuei em diversas áreas da educação física e hoje eu trabalho numa escola federal com educação de jovens e adultos e no ensino médio técnico. E também, né, aqui no Rio de Janeiro. Acho que, por enquanto, é isso. Então, Natália, vamos começar aqui com as nossas perguntinhas, né, que preparamos para você. Como você sonhava que seria a sua vida como professora e como é a realidade, né? Porque, exemplo, quando eu entrei na faculdade, né, que eu imaginava como professor, eu pensava que eu ia entrar na sala de aula, que os alunos iam gostar muito de mim, sei lá, e aí ia dar minha aula, ia ser perfeito, não sei o quê. Aí durante a universidade, né, que a gente já tem mais contato com os professores, os alunos, a gente já vê que não é tanto assim, né, mas eu ainda tenho essa curiosidade, né, de saber como que é a realidade mesmo. Então, quando vocês me chamaram, né, para participar aqui do podcast, eu parei para pensar, né, que tá fazendo, né, completou, na verdade, né, 10 anos, assim, né, que eu me formei, que eu tô atuando, assim, com educação física. Assim, eu nunca tinha parado, sabe, para fazer essa contagem de tempo, assim, né. E, cara, assim, sobre o que eu sonhava quando eu estava na universidade, pro que eu faço hoje, não sei se foi bem, se eu entendi bem a pergunta, até peço desculpa. Foi sim. Se não foi, me corrijam, tá? Por favor, porque às vezes eu invento que eu ouvi uma pergunta que não... Então, assim, né, nesse nível. Então, sobre a projeção, né, que eu fazia quando eu estava na universidade, e é uma coisa que até hoje, assim, isso não saiu da minha cabeça, gente, eu sei que vai parecer muito idiota, mas era o tempo da aula.
e eu tenho isso até hoje, eu ficava pensando assim, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso ocupar o tempo. Gente, eu sei que é ridículo. Eu não sei, eu nunca falei isso com ninguém, estou falando isso com vocês aqui. Eu não sei se mais gente também passou por isso, ou se eu sou a única esquisita, assim, porque, cara, era o que eu pensava. Por que aconteceu comigo? Eu não tive aula de educação física no período que eu estudei, mas eu não sabia como é que era uma aula de educação física na escola. Nesse período todo, né? Desde o ensino infantil até o ensino médio, eu só tive 3 aulas, assim, uma na 5ª série, uma no ensino médio, que o professor correu com a gente, se subiu e descemos escada. E eu não lembro, assim, uma outra também deve ter sido na educação infantil ainda. E aí, o que mais ficava na minha cabeça quando eu estava na universidade era a questão do tempo, que é uma questão que até hoje eu fico, assim, até hoje, gente, quem é próximo assim, de mim sabe que... Até meus alunos, eles já sabem também. E eu fico nessa, tipo, nossa, gente, eu não... Imagina, eu vou entrar lá, dei a aula, fiz uma atividade, acabou, aí eu acabei a atividade, ainda tem 40 minutos. Chega, eu vou fazer com as pessoas. Isso é bizarro. Desculpa, eu preciso fazer, eu acho que preciso fazer terapia. Mas essa era a minha questão, e é até hoje. Porque, em relação à realidade, assim, né, da sala de aula, eu acredito que eu consigo fazer, assim, muitas coisas que eu imaginava, que me vinha na cabeça quando eu estava na universidade, sabe? Essa questão de todo mundo gostar de mim, igual você falou, Paulo, eu nunca tive isso. Quer dizer, eu não sei se eu nunca tive, não, porque eu também me formei, também era jovenzinha ainda, né? Mas isso vai passando, para mim, pelo menos isso passou com o tempo, porque eu realmente não quero ser... Eu hoje em dia faço questão que alguns alunos não gostem mesmo de mim, no caso, né? Não da minha aula. A aula não tem, quer dizer, né? Claro que eu tô dando a aula, né? Mas eu não faço muita questão que algumas pessoas com alguns posicionamentos gostem muito da minha, não, sabe? Eu sei que meu posicionamento incomoda, sim, alguns alunos e alguns posicionamentos deles também me incomodam e tudo, mas eu acho que a gente tem que manter o respeito, né? É isso, assim. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Enfim, não respondeu, pô. Respondeu com certeza. E esse negócio do tempo é muito verdade mesmo, né, cara? Porque eu lembro de quando eu... Tipo assim, essa foi uma parada que me pegou quando eu comecei no estágio, mano. No estágio não, né? Quando eu fui dar uma aula em uma matéria que tinha lá na UFMG. Porque eu fui dar aula na educação infantil. Caraca, eu montei na atividade assim, gente, perfeito. Quando eu fui dar aula, passou 5 minutos, as crianças já tinham feito tudo. Aí eu olhei pra elas olhando pra mim, eu fiquei, gente, o que eu vou fazer agora? Acabou minha aula. E aí? 25 minutos. Caraca, desesperador, cara, bizarro. Então, com certeza, essa coisa do tempo é algo que ronda a cabeça de todo mundo. Eu também tenho o mesmo pensamento. Gente, sério, eu nunca falei isso com ninguém. Eu achava que... Nunca falei isso com ninguém, eu achava que era eu. No meu caso, sabe o que eu faço? Eu monto uma aula, aí eu vou para outro extremo, né? Principalmente agora na pandemia, que a pandemia foi o extremo dos extremos, né? Eu monto uma aula, assim, que realmente a minha aula ela poderia ser, sei lá, 2 aulas, assim, tranquilamente. Tem aula que poderia ser 3 aulas, poderiam ser 3 aulas, assim. Eu fico até com pena, às vezes, dos meninos. Eu fico, gente, eu tô maluca. Aí, como na pandemia, lá na minha escola, nós juntamos as modalidades, porque na escola onde eu trabalho atualmente, a educação física é dividida. Na verdade, a disciplina educação física, né? E os alunos, eles escolhem as modalidades. Eu dou aula de desporto, que é esporte, né? Aí tem uma professora que dá aula de expressão corporal e um professor que dá aula de holopraxis. E aí os alunos escolhem, né, qual que eles vão fazer. Eles vão fazer alguma, entendeu? E como na pandemia nós unificamos a disciplina, aí eu tô tendo esse feedback, assim, sabe, dos meus colegas, assim, porque aí eles falam assim, Natália, essa sua aula poderia ser, tipo, cara, 3 aulas tranquilamente. E eu fico assim, gente, aí eu comecei a perceber isso. Falei, cara, isso é trauma lá da faculdade. Eu tinha medo de acontecer isso comigo, de, caraca, dei aula, 10 minutos, acabou. Vou embora? Não. Enfim.
Então, para você ver como essa sua ansiedade, essa sua preocupação com o tempo não é algo seu, é algo que nós compartilhamos, que era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. É óbvio que eu sei que não tem um passo a passo ideal de qual a aula perfeita, como eu vou fazer, mas eu queria saber se você tem alguma dica para manter a calma ou para se preparar melhor mesmo para dar aula, porque eu fico muito, muito tensa em pensar na probabilidade de ir lá dar aula e acabou minhas atividades, o que eu vou fazer, como eu vou entreter aqueles alunos. Então era isso. Então, assim, eu acho que a principal dica é realmente o planejamento. Porque quando você se planeja mesmo, você tem um plano ali de curso, você tem um planejamento, essa questão do tempo, ela vai sumindo mesmo, sério, assim. Sei que é porque eu sou ansiosa, enfim, mas você tem ali um plano ali de atividade, de curso, né? Um plano pedagógico. Então, de repente, você deu uma aula, que é muito difícil você conseguir esgotar um assunto numa aula só. É muito difícil isso acontecer. Mas vamos supor que aconteceu. Todo mundo respondeu. Você fez o debate, enfim. O que acontece? Com o seu plano de curso, dependendo, você já está até abordando já o conteúdo da próxima aula, entendeu? Fazendo um link ali que você não conseguiu fazer. Então, acho que a principal dica é realmente o planejamento. Assim. E dentro da educação física, eu não sei, gente, porque é difícil também, porque quando você trabalha em escola, você fica muito sozinha, né? Às vezes você não tem muita gente para trocar da sua área. E eu trabalho nessa escola desde 2014. Ela praticamente foi a única escola que eu trabalhei, assim, desde 2014 até hoje. Antes de eu atuar em escola, eu atuava em projeto social. Então, nos meus projetos, eu já tinha que ter um planejamento, sabe? Eu tinha que fazer um planejamento quando eu trabalhava em projeto social. Quando eu fui para a escola, é a mesma coisa, assim, você tem que também ter o planejamento pedagógico. Assim, eu não posso dizer que... porque eu ia começar uma fala bem babaca, mas eu até desculpa a palavra, vou retomar, porque eu ouvia na faculdade os meus professores falarem que a gente, da educação física, não gostar, né? Muita gente não queria planejar, e às vezes eu ouço isso de colegas na escola que não são da educação física. Mas eu ainda não conheci esse professor, essa professora que não planeja. Talvez, né, eu esteja também numa bolha ali, né? Como eu não tenho muita gente para trocar, assim, né? Eu converso mais, né, com os meus amigos e todo mundo ali se planeja, né? Tem que planejar a aula. Mas eu acho que a principal dica é essa, assim, né? Planeja. Planeja até aquele dia que você vai ser o dia da descontração, o dia livre. Até isso é planejado, sabe? Até isso é estruturado. Caraca. Até isso você pode pensar. Isso não é um demérito, algo ruim, entendeu? Você planejar, olha, hoje vai ser um dia livre e você estruturar isso, sabe? Então, assim, não, sabe, de você chegar lá, mas com isso planejado, né? Não isso ser a sua... seu modus operandi, né? De você simplesmente sentar, ficar ali no WhatsApp, fazendo qualquer coisa e as coisas lá rolando. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a dica é essa, se planejar mesmo. É uma dica incrível, porque eu sempre fiquei pensando nisso. Será que é errado se planejar? É óbvio que não é porque eu planejei aquilo que eu vou ficar só ali seguindo aquilo, sem ouvir também a opinião dos alunos, o que eles querem. Né? Ser flexível também é importante, mas se planejar também, pelo jeito, é muito importante. Não, exatamente. Você falou isso também. Não é porque você fez um planejamento, você tem que aquilo ali virou uma... Né? Uma regra. Uma corrente, né? Uma coisa que te amarra, não. O seu planejamento tem que ser algo que te liberta, né? Inclusive isso mesmo, assim. Você não pode ficar também ancorada naquilo, né? Presa naquilo e ficar fechada, não. Na verdade, aquilo ali é para você se abrir mesmo para outra coisa, assim. Caramba. E também o planejamento participativo, né? Com a participação dos alunos também. Isso acontece também, né? Isso é totalmente válido e é incrível também. Agora, que aspas, hein? Teu planejamento te liberta, que isso? Botar na... Bio do Instagram. Seu planejamento te liberta. Chacota. Botar naquele thumbnail do YouTube, poder chamar a atenção do pessoal. Isso, perfeito. Não, gente. Aí bota aquelas tracinhas assim, né? Tchau.
Zoeira. Vamos levantar a hashtag Seu Planejamento Te Liberta. Vai ser, mano. Eu gostei, mano. Só pra gente não ficar amarrado ali, entendeu? Você ter um planejamento, uma estrutura, é algo que não é pra você também, né, segurar naquilo ali, não. Pelo contrário, você se libertar. Ter segurança pra fazer outras coisas, né? Com certeza. Com certeza. Licencinha, mas se você estava gostando da nossa entrevista com a professora Natália, aguarde o próximo episódio do nosso podcast A Escola que os Livros Não Contam.